Os laudos do caso Vitória ficaram prontos e está dando o que falar. Simplesmente os laudos negaram o que Michael falou na confissão. Ele tinha dito que tirou a vida da menina, da jovem, dentro do carro e que não levou a garota para dentro da casa dele. E o pior disso tudo, o delegado queria encerrar o inquérito só com a confissão, sendo que está na lei que quando houver vestígios, a perícia tem que haver mesmo com a confissão do suspeito. Houve perícia? Houve. Mas o delegado não queria esperar os resultados para encerrar o inquérito. Por que o delegado queria pôr um fim a todo custo? Inclusive, esse delegado ele se manifestou contra a reprodução simulada. Disse que não faria. Quando que a reprodução simulada é necessária, meu povo? Quando a versão do acusado não bate com as versões das testemunhas e ou com os laudos periciais. Assim também como as versões entre as testemunhas também são divergentes e não coincidem com os resultados periciais. Nesses casos, se torna quase como uma obrigação. Quem segue o canal já sabe, porque aqui eu explico como a investigação e as perícias funcionam. Por isso, se você quiser, claro, já segue o canal. Esse caso ainda está longe do fim. Tem gente, não, já está perto. Não. Ou simplesmente vão dar um fim com o único envolvido, o Michael. O que eu discordo. Porque a minha prática policial vai para a linha de que ele não agiu sozinho. De jeito nenhum. Quem chegou aqui e não tiver acompanhado o caso, eu tenho 2 vídeos para você se inteirar. Eles são até o ponto da confissão, com as suas contradições e o que esperar das perícias. Aliás, tem perícias que não foram mencionadas na coletiva de imprensa, como DNA debaixo das unhas. Por que eu chamo a atenção disso? Estou chamando a atenção disso, porque pode ser de suma importância para saber se Michael agiu sozinho ou não. Mas vamos a mais uma parte do caso Vitória. Vitória Regina era uma jovem de 17 anos que foi encontrada sem vida no dia 5 de março, em avançado estado de decomposição. E a partir daí a polícia foi só ladeira abaixo em linhas investigativas, suspeitos e contradições. Esse caso trocou mais de delegado que o de roupa em um dia. O primeiro, o que foi lá ao encontro de cadáver, disse que a jovem estava com o pescoço quase decapitado. Na linguagem pericial, nós chamamos isso de escorjamento. Falou também que ela estava com a cabeça raspada e com um saco amarrado nas 2 mãos unidas. Aí o derradeiro delegado insistiu em encerrar o caso baseado apenas na confissão do suspeito. Nessa confissão, Michael disse que não raspou o cabelo dela. Mas ela estava ou não estava com cabelo? Foi encontrado cabelo e roupas similares à de Vitória na mesma área de mata onde o corpo foi encontrado. E junto aí estavam os instrumentos de cavar terra que pertenciam ao padrasto de Michael. Quem tirou os cabelos de Vitória? Um espírito? Alguém que passou ali, achou uma boa ir lá e raspar o cabelo de um cadáver? O delegado não quis esperar o resultado dos laudos. Bem que os resultados desses laudos não ajudam muito a entender a dinâmica, não. Mas vamos lá detalhar os resultados dessas perícias. Foi encontrado sangue da Vitória, tanto no carro quanto na casa. Só que tem um porém, a quantidade foi muito pouco. No carro, a perícia encontrou uma manchinha de sangue, e já na casa não tinha nenhuma mancha visível. Estava o que a gente chama de latente, que é invisível a olho nu. E olha que a perícia de São Paulo usou o super espectral, que é um aparelho da Forenscope, que amplia as evidências encontradas em até 10 vezes. Mas não adiantou. Eles precisaram usar cães farejadores, que foi o Mani e a Savana, eu já falei deles, tem vídeo aqui sobre eles. Quando esses 2 cachorros apontaram a presença de sangue no batente, porque eles sentem o cheiro de sangue, a perícia usou quimioluminescência para reagir com o sangue e emitir a luz azul. E mesmo sendo a reação fraca, porque a quantidade era ínfima, foi o suficiente para fazer o exame de DNA e encontrar o material genético de Vitória. Mas a condição era mínima, e essa informação ela é importante. Por quê? Ou ele limpou a casa com produto que limpa o sangue, ou Vitória não teve a vida tirada lá. Eu li em uma reportagem que a polícia, quando chegou na casa, o cheiro de água sanitária estava muito forte, dando a entender que limparam a casa. Das 2, uma, ou realmente usaram uma quantidade de água sanitária suficiente para degradar todo o sangue, ou Vitória não perdeu a vida ali.
Por que eu digo isso? A facada no pescoço da Vitória, segundo o laudo do IML, foi na artéria. É uma hemorragia externa intensa. Não seriam apenas respingos de sangue no batente do banheiro. Outra pergunta em relação a esse sangue. Seria possível a presença desse sangue na casa por alguma outra forma que não seja o fato de Vitória ter sido levada para lá? Impossível não é. Outro ponto foi o sangue encontrado de Vitória na parte posterior do banco, o banco dianteiro do passageiro, do lado do carro de Michael. Só tinha sangue ali. Teria sangue ali, mesmo ele lavando muito bem esse sangue. Por quê? Porque impregna no estofado, como sendo sugado pelo estofado. Sendo assim, como que Vitória sujaria a parte de trás do banco dianteiro do passageiro se ela estava sentada nesse banco? No máximo, ela conseguiria aqui, ó. Ou aqui assim, não no lugar onde foi encontrado. É física. Ela, no mínimo, deveria estar no banco traseiro. E tudo indica que Michael também. Na amostra de sangue dela, tinha fluidos de suor dele. O que é mais provável de ter acontecido, no meu entendimento, é que ele se sujou ali com o sangue dela e passou lá no banco. Certamente quando foi colocar o corpo dentro do carro, mesmo que no porta-malas. É possível ter sido também no embate dos dois ali. Realmente não é impossível isso. Mas não seria nenhuma lesão de grande extravasamento de sangue. Como que a gente sabe disso? Porque foi encontrado o perfil genético de Michael junto com o perfil genético da Vitória ali. Agora eu quero chamar um ponto que eu não vi em lugar nenhum. Se foram usados cachorros que sentem cheiro de cadáver, da cadaverina, para saber se ele colocou o corpo dela sem vida dentro da casa, dentro do carro, que eu acredito, né? A gente acredita que tenha sido, é o mais provável. Isso é na minha opinião. Mas ainda sobre DNA. Foi feito a perícia debaixo das unhas dela? Ninguém falou sobre isso na coletiva. Não fizeram ou não tinha nada? Afinal, se não encontraram nada, isso também é uma informação importante. Não é só encontrar. A ausência também diz muita coisa. Michael teria condições de ter imobilizado Vitória sozinho, sem que ela o atingisse? Fica aí a pergunta. A terceira perícia que eu trago é a de dados telemáticos. Qual o ponto que eu quero levantar aí? A demora no processamento e análise desses dados. Mais de um mês e as análises ainda não terminaram. Essa é uma análise muito necessária nas fases iniciais para orientar a direção da investigação. Em outros países, essa análise sai em poucos dias, independente do número de celulares. Tem análises que saem no mesmo dia. Eu sei que não dá para comparar, mas dá para começar a mudar as estruturas. A minha fala até aqui foi para ressaltar tanto o fato das perícias não terem respondido à maioria das questões, mas foi ali o suficiente para contradizer a confissão do Michael. Agora tudo ficará nas mãos da reprodução simulada, onde todas as versões serão testadas. Mas isso é para um vídeo novo. Assim que tivermos as informações sobre a reprodução simulada, eu vou trazer aqui para vocês. E com isso, aquele pedido para você não perder novos vídeos e esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações se você quiser. Claro. Fica com Deus, até o próximo vídeo.